Fuck My Brain. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da F My Brain. Eu garanto que tudo que está sendo dito aqui, esse texto não foi gerado pelo ChatGPT. Nós estamos aqui mesmo. Essa é a minha voz e logo mais vocês vão ouvir das meninas. E pode até ser um pouco difícil de provar isso para vocês, mas aí eu convido que você não só nos ouça aqui no Spotify, mas você nos assista no YouTube. No YouTube nós estamos como @F 3 pontinhos My Brain, @FMy 3 pontinhos My Brain, F 3 pontinhos My Brain. E eu convido você também a conhecer aqui o nosso estúdio maravilhoso, se você estiver vendo imagem, o estúdio da WR Studio. Muito obrigada, meninos. Olha, no nosso bate-papo de hoje, Luciana Chiesa. Olá! Natália Mestre. Olá! E eu, Marina Machado. A gente vai falar um pouco sobre a nossa filosofia em um mundo que te pede tantas respostas e tantas fórmulas prontas. Qual é o papel da reflexão e do questionamento? Eu adorei o título que foi dado para esse nosso episódio. Atenção! Em um mundo de Excel, viva Sócrates! Fuck My Brain. Olá, Nath, oi, Lalu, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Eu comecei com a brincadeira do ChatGPT, né, dessas coisas hoje, mas a gente ainda vai abordar essa parte na nossa conversa, mas esse tema de hoje ele é muito rico, porque a gente está realmente, né, vivendo de fórmulas prontas, de pouca reflexão, e tá aí uma coisa que a gente na F My Brain gosta de trazer de volta. E tem poder, isso tem vida, ainda mais, mesmo em um momento onde cada vez mais a gente vai lá pro Excel, que é um pavor pessoal meu, eu tenho um bloqueio sério com Excel, pode ter até tratamento para isso. Talvez eu não queira fazer, tá tudo bem. Não quero aprender Excel, porque senão vem funções com ele, literalmente vem funções com ele. Mas vamos lá, é uma provocação que a gente faz, porque é interessante como a tecnologia, ela nos ajuda, ela nos facilita, mas ela também parece que nos enquadra e nos molda, e tudo tem que ser seguido daquela forma, e passa tudo para aquilo ali, tá bom, e aí, cadê a parte autoral, cadê a filosofia, cadê o pensamento crítico e analítico que o ser humano é capaz de fazer, né? Tem espaço para isso e a gente tem que cultivar isso. Então, jogo para vocês, levantar a mão aquela que quiser começar a abordar. Adoro começar, né? A gente já tem uma ordem, né? A gente já tem uma ordem natural. Eu adoro esse tema e acho que essa provocação, só do título, é uma grande reflexão e um boom, né, naquilo que ela se propõe. Nós, como sociedade, quando a gente vem falando um pouco sobre a Revolução Industrial, da primeira, segunda Revolução Industrial até a quinta, que é a que a gente vive hoje, a gente traz muito de novas formas e ferramentas que entram na nossa rotina, no nosso dia a dia, que facilitam o nosso trabalho físico, muitas vezes, né? E ela consegue transcender isso para um trabalho muito mais do intelecto. Então, nós somos, né, uma empresa, a gente fala muito sobre saúde mental e os nossos podcasts têm esse tema como uma grande narrativa, mas a gente não traz isso como sociedade em conversas propositivas. Então, quando a gente fala viva Sócrates e tchau Excel, acho que é muito da provocação que a gente quer trazer para as pessoas sobre pensarem muito além do que uma fórmula pronta de um Excel espera de um resultado apenas financeiro. De tudo que a gente vem construindo, dos episódios anteriores, essa soma, para mim, traz um resultante, né, fazendo aqui um paralelo com o Excel, mas ela traz um resultante do que você tenta, como sociedade, se encaixar. Né? Eu acho que o Excel é tudo que você tenta, então joga no Excel. Quantas vezes no mundo corporativo as pessoas não abrem o Excel? Vamos ver lá no Excel, vai. Abre o Excel e depois que você faz o Excel, você cospe um PPT. Porque não basta você montar o Excel sem cuspir um PPT para contar em alguns slides aquilo que você já viu no Excel. Então não basta apenas contar. Então o tempo inteiro você está tentando contar e gastando tempo, né, do ser humano para isso. E eu há pouco tempo vivi uma oportunidade, uma palestra do Carlos Piazza, que é um grande futurista. E ele falou muito sobre isso, o quanto a gente é, como sociedade, burro em tentar, ao invés de usar a tecnologia ao nosso favor, a gente usa ela para ficar mais dependente dela. E não para ela tirar tempo nosso para ter aquilo que a gente precisa, que é realmente o pensamento analítico, o pensamento crítico e discussões propositivas de comportamento, de sociedade, de mercado. E a gente fica lá, entra no Excel, joga no Excel, vê fórmula, fez sentido, não fez sentido, não. E eu falo, cabe tudo no Excel e no PPT.
Tudo cabe no Excel e no PPT, mas a vida real é muito diferente. Então, acho que é por aí que eu quero abrir a nossa conversa. Tudo cabe, mas na verdade é tudo muito diferente daquilo. Eu fico lembrando quando você fala isso das apresentações motivacionais em eventos, né? E aí o cara vai lá e dá o saldo do ano, né? O balanço do ano e coloca tudo de bom que foi com números, o que não foi negativo, crescemos aqui, né, em números. E aí termina a palestra dele, ou dela. E aí eu olho e falo, tá, mas para quem assistiu, qual que foi o impacto disso? Porque número é bom para a gente mensurar, para dar um tamanho, para dar uma relevância que seja, ou do tamanho do problema, ou do tamanho do resultado. Mas o que é transformador no que está sendo dito ali? Isso tem que vir num discurso, tem que vir numa análise, num pensamento crítico, e que tem que ser pensado em falar para pessoas, e impactar e conectar com pessoas. Mas eu me questiono às vezes se sequer a pessoa que preparou o PPT com base no Excel sabe como fazer isso, né? E talvez aí também impacte um pouco a evolução desses próprios números, porque eu não consigo impactar as pessoas do jeito que eu deveria, porque eu continuo trabalhando com fórmulas. E adorei, faz o Excel e cospe no PPT, Nath. É o mundo da agência. É o mundo da comunicação. A gente vive basicamente de Excel e PPT. Eu também adoro muito, muito esse tema e acho ele tão assim representativo do mundo que a gente vive hoje, especialmente agora trazendo um pouco para um campo que é muito do meu domínio, né, que é marcas pessoais e produção de conteúdo, né, e assim, é muito engraçado como 100% das pessoas que buscam começar uma marca, né, começar um trabalho de uma marca pessoal, né, a pessoa já chega lotada de referências do que ela quer copiar. Né? Então, o que você quer ser, né? Você tá me procurando para um projeto que, eu quero ser igual fulana de tal, quero fazer igual ciclana, quero fazer... E aí que eu acho muito louco, né? Porque o que nos faz uma marca pessoal, que é muito mais do que um trabalho de Instagram, embora altamente reduzido a isso hoje em dia, é a sua capacidade de ser você, a sua capacidade da sua autoralidade, né, de ter a sua narrativa, de ter o seu storytelling. E isso me leva muito à ideia desse PPT, olha a loucura, a ideia desse episódio, que é a gente realmente começar a dar mais valor para essa ideia de pensamento crítico, de viés de mundo, para essa ideia do que não dá para copiar. Né, que é o seu, que vem fruto da sua história, vem fruto da sua compreensão de mundo, vem fruto da sua personalidade, do conjunto de vivências que você teve, de aprendizados e tudo mais. Então, assim, quando a gente vê algo que faz sucesso hoje e que aquilo a gente tenta copiar, na verdade, o produto do sucesso está justamente na autoralidade construída nela. Está na forma como aquela pessoa é capaz de te passar uma ideia, de exercer uma influência ou de construir alguma coisa do jeito dela. E aí entra essa capacidade de você fazer as suas reflexões, de você valorizar o que não pode ser copiado e colado, né? De você trazer o seu, de você ter uma capacidade de ler coisas que a tecnologia, por exemplo, deixa em caixas separadas e na caixa humana se juntam, se fazem conexões interessantes ou se fazem conexões doidas, enfim, e dentro dessa doidura existe poesia, magia. Então, eu acho muito importante que em toda discussão hoje de produção de conteúdo, de criação de marcas e tudo mais, você busque um espaço que está na reflexão, que está nesse produto que não é o copiar e colar, né, que não é só matemático, né, a internet, ela traz uma lógica matemática, é o algoritmo, é uma série de equações que aquilo, tá bom, mas assim, aquele aquele produto que dá aquele negócio que você se encanta, que você fala, nossa, essa pessoa é interessante, é o componente que não se copia e não se cola. É isso, é o autoral, é esse elemento que é muito mais do campo de Sócrates do que de Excel. E construindo... Não, vai porque eu vou longe. E construindo nisso, eu acho que o ponto principal que falta quando a gente fala Viva Sócrates, para mim, tá ligado à criatividade.
Se a gente faz um paralelo para a comunicação aqui, usando, né, um campo comum a todas, acho que a gente traz uma narrativa de uma evolução da história de comunicação, de publicidade, em que as grandes agências de publicidade eram lideradas por mentes criativas. Então, os grandes CEOs, né, os principais líderes das agências de publicidade eram criativos. E isso sempre foi a força motriz ali para acontecer, porque a criatividade, ela sempre foi um caráter de diferenciação muito forte na publicidade, na propaganda. Com os últimos anos, acho que a partir da década de 90, meio da década de 90 para frente, a publicidade ela começou a ter um caráter muito mais de negócio. Então, virou uma publicidade administrativa, em que os principais líderes das agências não eram os criativos, e sim grandes administradores, vamos dizer assim, né? Acho que essa é a grande mudança desse mindset. E a internet traz mais lógica ainda nessa composição da comunicação, porque ela é uma ciência exata. Você consegue mensurar a comunicação. Então, a partir do momento que você consegue mensurar a comunicação, o componente da criatividade, ele é praticamente extinguido. Por quê? Você faz um banner, né, lá atrás, aí um banner num formato, nesse formato num canal, nesse canal tem uma audiência, você consegue entender se aquilo entregou para aquela audiência sim ou não, se não entregou, faz outra peça. Então, os planos de mídia, os planos de comunicação ficaram muito mais extensos, complexos, porque a quantidade de formato, adequação. Eu sou uma pessoa com a carreira, né, corporativa em marketing digital, então sou uma advogada do digital como uma ferramenta de elemento, mas não de um elemento massivo. E é isso que acontece hoje em dia, quando a gente vê a comunicação, ela perdeu o caráter de diferencial competitivo através da criatividade. Sim. E a criatividade, ela é o que nos faz ser diferente. Então, quando você vê nisso tudo em Tchau, Excel, Viva Sócrates, vamos trazer a criatividade para um jogo, para uma conversa, a qual você se diferencia. Sim. Através da criatividade. Então, para mim, essa é a grande reflexão. Como você traz a criatividade na internet, né, no marketing digital, na comunicação digital, nas plataformas de mídia social, no momento em que você vem mensurando todo o resultado no curtíssimo prazo, testou, faz teste AB, funcionou, não funcionou, muda, qual que é esse perfil funciona. E aí as pessoas procurando uma ciência exata de metodologias, 5 passos, 10 dicas, 5 coisas, aumente agora, de 100 para 1 milhão, de fórmulas prontas, de conversas muito prontas, e perdem o senso autoral. Então, acho que essa é a conversa que tem que trazer à mesa, e eu não estou dizendo que a gente tem que voltar à criatividade da publicidade da década de 90, não. O que a gente tem que voltar é trazer a criatividade de volta, né, a conversas que elas se perderam. Então, você não tem tempo de ter que ser criativo. Sim. Você tem que responder o Excel. O que o Excel manda, os seus soldadinhos respondem. E você monta um soldadinho, monta o quê? Um PPT. Só antes de você viajar, Má, vou viajar, vai só indo, porque do campo, eu acho muito legal isso que a Lu falou, que é trazer a criatividade para a conversa, né? Porque antigamente, quando a gente pensava num planejamento, pensava numa campanha, a gente queria ao máximo passar o que é autêntico daquela marca através de muita criatividade. Hoje, o que a gente pede? Faz isso porque isso dá certo. Né, Lu? Faz isso porque isso é o que o mercado está pedindo agora. Porque isso é o que o algoritmo quer de você. Então, a gente está tirando realmente o componente da criatividade, da autoralidade, e colocando apenas numa lógica de matemática, numa lógica de resultados a muito curto prazo. Né? Eu brinco assim, a internet, ela deveria nos dar chances de errar mais, porque o recálculo de rota é mais rápido, mas a gente não está errando. Porque a gente já está com um pensamento tão condicionado no que funciona, no que dá certo, que a gente não arrisca quase mais. E deveria ser um campo de mais alto risco, porque você percebe rapidamente, justamente por essa percepção, essa possibilidade de mensurar os resultados muito rápido, você deveria se arriscar mais, porque, nossa, em uma semana você já corrige essa rota. Se a gente errasse numa publicidade de propaganda, demorava muito mais tempo pra gente, né, pra gente corrigir a rota. Mas o campo do digital, ao contrário do que se pensou, é um campo onde as pessoas se arriscam menos e copiam mais. Né? Então, vamos fazer tal coisa porque tal pessoa fez, funcionou, vamos aplicar para mim. É só isso. Vamos pegar esse modelo e ver.
E a lógica é tão louca, porque você vê, qual é a criatividade, né? Você vai fazer um Reels no Instagram, você pega modelo pronto, a própria ferramenta já te dá modelos prontos, né? Então a gente vive isso, o encurtamento da criatividade a favor de uma pressa de um resultado ou de uma coisa mais rápida, né? E paramos de tentar achar coisas que não estão já prontas, que não estão pré-moldadas. E aí o espaço da originalidade realmente fica menor. Vou viajar. Ouvindo vocês falarem, eu vou num mundo assim, porque para quem ainda não sacou a F My Brain, são 3 pessoas com experiências diferentes, em áreas diferentes. Então, né, a gente tem negócio, a gente tem marca, e tudo com base em comunicação, nós 3. E eu fico muito viajando na essência humana. E eu olho, eu falo assim, as pessoas parecem não estar vivendo. Então, a relação com a tecnologia que tanto facilitou a nossa vida, né? Do momento que eu não troco mais o canal, eu não tenho que levantar para trocar o canal da televisão, tudo vai ficando muito mais fácil e eu vou fazendo menos e fazem mais por mim. É tudo muito gostoso, é tudo muito legal, mas aquilo que deixa prático nos tira. Exercício físico nos tira de uma diversão no espaço 3D da minha vida aqui, me coloca numa projeção na frente de uma tela, e isso tem um custo. E aí eu fico olhando, assim, a gente fica satisfeito, a gente se diverte com o conteúdo dos outros e para de ter experiências próprias. Pelo tempo que a gente gasta com todo esse uso de tecnologia. Ah, pronto, vou parar de ouvir esse podcast, porque essas pessoas são contra a tecnologia e querem voltar. Não é isso. Mas é uma reflexão de que se a gente não está vivendo experiências, se a gente não está se colocando no mundo, eu acho muito difícil que a gente esteja com a sensibilidade num nível que a gente precisa para poder cutucar as nossas células e gerar criatividade. E fazer com que a gente, de fato, perceba que vamos pensar num público, num grupo que seja interessante para a minha empresa, porque eu sequer estou conectada com isso, eu estou numa máquina gigante, funcional e acontecendo. A gente precisa ter vida. Eu vou te falar como repórter por muitos anos, e aquela coisa, trabalhava um final de semana, folgava 2, o que já era glória, porque tem outras emissoras, no caso a Record, não sei se ainda hoje é assim, mas trabalha 2, folga 1, tá? Então você vai 20 dias numa porrada. E eu falo, como é que algum ser humano, qualquer profissão que não tenha folga suficiente a ponto de conseguir, por exemplo, viajar com mais frequência. Viajar é grana, outra discussão. Mas ir para um parque, para fazer coisas, vai. Como é que eu posso reportar a vida das pessoas se eu sequer estou em contato com a existência da vida? Né, das realidades que estão ali fora. Eu preciso estar em contato. Eu, como empresa, preciso que meus funcionários estejam em contato, porque eles vão trazer dessas vivências a criatividade, a sensibilidade dessa vida ali fora. Mas eu estou preenchendo, né, usando o modelo que funciona, eu estou preenchendo as tabelas, porque assim deu certo com a empresa tal e está dando certo com a empresa Y, com certeza vai dar certo com a minha também. Mas eu podia ir mais além, só não estou sequer conseguindo me colocar nessa posição. Eu sinto que a gente está tendo pouca vida. E eu tenho trocado mensagem com diversos colegas sobre a questão da inteligência artificial. E o ChatGPT é um processo disso, né? E eu lembro, nunca vou esquecer, de um dia fazendo um evento para um grupo de hotelaria, que eu amo trabalhar com eles, mas o presidente mundial falou para todos assim, por exemplo, a Alexa hoje é capaz de, ao ouvir as conversas em casa, perceber o tom de voz das pessoas. Então, se vocês estão muito estressados, você está brigando com seu marido, sua esposa, etc e tal, ela pode, em algum momento, virar para você e promover e oferecer para você, quer dizer, isso é um serviço idealizado, vai. Olha, tem um desconto para viagem, para você ficar num hotel tal, não sei o que das quantas, para relaxar e não sei o que, porque entende que você está estressado. Então, ele já faz a leitura do seu estado emocional. E a gente hoje, assim, tem os caras que criaram a inteligência artificial e que investiram muito nisso, voltando atrás e falando, calma lá, humanidade. E o que veio à minha cabeça essa semana? E eu falei que eu ia longe. Calma. Vocês voltem a hora que vocês quiserem. Só terminar. Eu falei, eu preciso levar meus filhos para a natureza mais vezes. Eu não sei como vai ficar a vida mais para frente. Mas o que eu quero é vida. Eu quero realidade, eu quero contato humano, porque nada
é mais incrível que isso. E isso não tem como ser tomado por qualquer inteligência. Por que eu quereria que isso fosse tomado? Não quero. Então, eu amo a tecnologia, ela é muito prática, eu amo meu micro-ondas. Eu sou muito feliz, né, com a minha televisão. Hã? Com a minha air fryer. Com a minha air fryer, o Wi-Fi é fantástico, tá tudo certo, muito legal. Mas, por favor, eu preciso dessa conexão humana, eu preciso dessa troca de risadas e de sentimentos e de realidade. E a gente não pode deixar isso ir escapando, porque a gente se ocupa passando para cima, passando para cima, passando para cima. Então, eu sei que a gente estava no processo do Excel, né, e a coisa do pensamento crítico, mas eu queria provocar mais ainda isso, assim, a gente precisa ter vida para a gente ter a sensibilidade para a gente chegar na criatividade. E até para ser melhor no trabalho, né? Já que basicamente tudo que a gente faz na vida é para ser melhor profissionalmente e contribuir, né, numa vida aí de sucessos e tal. Como é que você vai... É o que a gente brinca de repórter. Quando a gente parou de ser legal? Quando... Né? A lógica da reportagem, em tese, é você conseguir dar um furo. Como você pode dar um furo se você não sai da redação? Se você começou a se informar pela internet. Que furo você dá? Você está copiando. Você dá um furo no seu pé. Exatamente. Vários tiros individuais do seu próprio pé. Sabe? A gente não está dando furo nenhum mais. A gente... É engraçado, né? Que é um pouco do que eu explico muito no meu trabalho. Que as pessoas falam assim, Nath, eu tô fazendo tudo certo, eu tô postando as coisas no meu Instagram, mas eu não tô dando resultado. Quando eu olho, a pessoa ela não está produzindo, ela está reproduzindo. Ela não entende a diferença disso. Então, ao invés dela estar produzindo algo que é dela, que é o pensamento dela, que é a opinião dela, o que ela está fazendo? Ela está reproduzindo a opinião, o pensamento e a maioria das vezes até o post de outra pessoa ou de outra marca. Mas ela talvez não saiba quem ela é. Então, é claro que existe uma questão de não saber. Existem várias nuances. É o não saber, é a dificuldade ou medo de se posicionar, né? Ou é a simples diferença, o que é mais problemático ainda, que é a gente está tão acostumado à reprodução que a hora que vem a produção você trava. A hora que é o seu, você não sabe mais responder o que é o seu, né? Que é aquilo que você falou. Não é só que a gente perde um pouco a capacidade de responder o que a gente é, mas é o que a gente pensa, o que a gente quer. Porque nesse excesso de informações que a gente está o tempo todo, a gente também fica muito volátil e volúvel à quantidade de coisas. Né? É aquilo que eu acho que eu comentei com vocês no outro dia. O cérebro de uma criança hoje de 7 anos acumula tanta informações que pessoas mais velhas na antiguidade não chegavam nem perto. Né? Então, assim, onde dá para você parar para refletir se não é tentando dar uma pausada, né? A vida do offline que a gente tem brincado, né? Que hoje eu ouvi no Insta, novo luxo é offline. Talvez seja mesmo, né? Talvez seja em você conseguir se desligar em alguns momentos de ver o outro para poder se ver, de apenas copiar para poder executar, né? Talvez seja aí a grande sacada. E aí a natureza, especialmente depois da pandemia, virou até tendência de WGSN. Tipo, as pessoas estão voltadas para uma vida mais em contato com a natureza, em contato com as suas raízes, que a gente está entendendo que está se desconectando cada vez mais. Né? É bom, né? Saudável. Pelo menos que a gente tenha essa consciência a ponto de já virar pauta, né? Sim. Eu acho que uma das coisas importantes é que a gente não é ensinado a fazer perguntas, e sim a sempre buscar respostas. Acho que isso é uma grande provocação. Eu falo que eu gostaria muito que as provas da minha filha na escola não fossem uma prova de resposta de conhecimento, e sim de perguntas sobre aquele conhecimento. Eu preciso ensinar as pessoas a perguntarem. Uma vez que eu ensino elas a perguntarem, eu automaticamente estou ensinando elas a terem pensamento crítico. A busca por perguntas e não só por respostas. Porque a busca por resposta, ela te dá resultado de fórmula. Então, quando a Nath fala sobre os influenciadores, eu quero ser igual àquela outra pessoa, eu já estou numa resposta. Eu quero ser igual àquela outra pessoa, mas eu não pergunto quem eu sou. Porque é muito difícil e dá trabalho. Sim. Então, acho que isso é a grande reflexão também, né? Quando você fala, eu quero estar mais perto da natureza com os meus filhos. Isso dá trabalho.
que sair de casa para estar na natureza com os seus filhos demanda energia, demanda trabalho. E muitas vezes as pessoas estão exaustas por N fatores, e sair de casa no final de semana com os filhos para fazer qualquer programação, cara, não é o que eu quero fazer. Então dá um tablet, dá um iPad, e eu me coloco muitas vezes nessa situação também. Não existe certo ou errado. Viva o tablet, viva o celular. Exatamente. Então, eu acho que o ponto da tecnologia é o excesso. De novo, tudo na vida em excesso não faz bem. Então, eu acho que o excesso da tecnologia, ela não é ao seu favor. É você saber trabalhar da melhor forma e sabendo fazer as perguntas certas para aquilo que te mune, né, nessa experiência. A gente busca por experiência. Então, eu acho que e isso volta um pouco para a história que a gente falou um pouco nos episódios anteriores, da frustração, do fracasso, porque eu quero tanto ser igual àquela outra pessoa que eu não consigo entender que o que é ser a Luciana é legal também. Porque eu não busco ser a Luciana, eu busco ser parecido com alguém. E eu acho que é isso que a gente tem que trazer como reflexão, inclusive para as novas gerações. Eu acho que a próxima geração economicamente ativa, né, que eu acho que é por isso que a geração Z aí ganha tanta, né, repercussão e destaque, porque quem vai estar realmente econômico ativo daqui a 10 anos vai estar muito maior a faixa de Zs do que de X, que são os millennials. Mas essa geração já reflete um pouco melhor desse pensamento um pouco menos Excel e um pouquinho mais Sócrates, porque eles questionam muito mais. A gente não foi ensinado a questionar, né? A gente foi ensinado a simplesmente receber informação e vai. Quantas vezes a gente mesmo se coloca, mas nem meu pai, imagina, não podia nem perguntar. E a minha filha, muitas vezes eu falo assim, para de perguntar, só acate. Porque é uma decisão também, ensiná-los a parar de perguntar um pouco. Mas eu acho que essa provocação do questionamento, ela nos ensina a ter pensamento crítico e também nos ensina um pouco a olhar os efeitos após pandemia. Não existe um novo normal para mim, existe um mundo depois da pandemia. O universo conspirou para a gente viver este momento. Aqueles que sobreviveram, o que você está fazendo de diferente? Porque do jeito que estava, não dava para ficar. Essa é a grande reflexão. Mas, ao mesmo tempo, ela também trouxe para a gente outros elementos que são preocupantes como sociedade, que é ninguém quer voltar para o presencial. Acho que existe hoje eu digo, como o meu trabalho, híbrido, né? Eu acho que é um equilíbrio do híbrido, mas muitas pessoas se sentiram tão confortáveis que elas não querem mais o esforço do presencial. Sim. Mas ele se faz necessário, porque o presencial te dá oportunidades de trocas não programadas. Total. Hoje, para eu falar com alguém no trabalho, eu tenho que marcar um horário, uma reunião. Eu não consigo simplesmente, nossa, tive uma ideia, o que você acha? Sim. Eu não tenho isso, eu tenho uma parede para falar comigo. Então, você vive muito isolado, você vive muito sozinho, você não tem a troca social desse dia a dia dos pormenores. Não dos pormaiores. Pormaiores eu marco um horário, a gente conversa, mas esses pormenores. Então, a gente tem que voltar a viver um pouco mais como filósofos, no qual eles viviam, né? Como que os filósofos pensavam? Eles andavam. A forma de criação deles eram todos andando juntos. Aliás, tem estudos que mostram que caminhando que você tem uma alta de criatividade. Sim. Vá caminhar, vai andar. Que a sua cabeça... E como que eles faziam? A gente tá falando isso na Grécia Antiga. Os caras saíam andando para criar. Então, assim, como que eu posso falar que sozinho eu e a máquina? Eu não vou ter isso. Não é num Zoom, num Teams, em qualquer outro aparelho. Ele veio para ajudar, não é substituto. Acho que a mesma coisa é a evolução de qualquer meio de comunicação. Quando a gente falava, o jornal vai morrer, a revista vai morrer. Não vai morrer com a internet. Com certeza ela vai diminuir a sua proporção e a sua fatia de presença de mercado, mas nunca morre. Acho que assim, não morre, são formatos diferentes. Não morreu. O rádio não morreu. Eles precisam se reinventar no lado de negócio de milhões de formas, com certeza, mas de novo, a gente tem que falar sobre a troca humana. É isso que falta. No Excel, você espera que a matemática, ela resolva, mas a matemática ela não vai resolver o que é mais profundo, que é para onde a gente está caminhando. Está muito mais difícil fazer negócio, está muito mais difícil viver, está muito mais difícil tudo. E ser resiliente nesse processo em que o mundo está exigindo da gente mais profundidade, ela é um diferencial competitivo. Ô Lu, e existe algum número de Excel que não seja humano, no fim das contas? Porque quando eu vendo um produto, eu estou vendendo para quem? Para um ser humano. Certo? Uhum. E as pessoas que estão trabalhando para vender aquele produto na minha empresa são o quê?
Seres humanos. Claro. Até hoje, calma que a inteligência artificial vai ter uma parcela aí. Ok, mas é de humano para humano. Então, mesmo o número do Excel, se as pessoas ficam se atendo às fórmulas, e aí falando especificamente, claro, das tabelas de Excel e dos números e das pizzas e das torres de números, elas perdem completamente a visão do que está acontecendo ali. Porque se cai o número... São seres humanos em alguma parte desse processo que não estão performando bem ou estão com a dificuldade por algum ponto, seja porque elas não estão entendendo os outros seres humanos da outra ponta, que é a ponta que está comprando o produto, que está validando a empresa, que está buscando aquela marca. Então, não existe negócio, e eu vou esquecer, infelizmente, quem é o autor dessa frase, mas que não existe negócio sem pessoas. Não existe. Claro. É isso. Eu acho que, construindo nisso, a evolução da máquina, né, na vida do ser humano, ela começa na indústria. Então, no momento em que as máquinas começaram a substituir postos de pessoas na indústria, certo? Então, ela começa uma revolução ali de máquina e homem. O que acontece agora com a inteligência artificial é que essa mesma revolução está vindo para os escritórios. O que para mim não deixa de existir é o peso do Excel numa decisão. Excel, números, informações são balizadores. Eles não são verdade absoluta. Porque existe fator de risco, coragem, momento, ímpeto, oportunidade, que não é mensurado no Excel. Não é mensurado. Ali é uma ciência exata. Isso é igual a isso, logo. Então, ele vai te mostrar o tamanho do risco, um tamanho de oportunidade, um mercado que cresce, um mercado que cai, informações importantes que são balizadores de negócio. Mas eles não são o negócio. E as pessoas confundem entre informações que são balizadoras, porque é estatístico, é amostragem, não tem tudo, não tem todos, e você não tem esse fator do comportamento humano refletido no Excel. Você não consegue trazer isso. Você consegue ir por pesquisas, ABC, né, fazer a árvore, a pizza, milhões de fórmulas, de institutos de pesquisa, qualitativos, mas a informação e a troca ela tá tão rápida que não dá tempo para um instituto de pesquisa. Fora que as pessoas mentem nas pesquisas. Exato. Isso é muito verdade. Mas não dá nem tempo dos institutos serem tão rápidos, né, em relação a isso. Então, acho que tudo na vida é balizador. E você tem que ser, como um gestor, como um líder, entender que aquilo é uma frente, mas ela não é uma verdade absoluta. Então, eu acho que isso é o grande problema, porque acho que no mundo corporativo, principalmente, e no mundo pessoal também, porque, de novo, todo mundo vive um Excel na nossa vida pessoal. Nós temos uma casa para gerir. Todo mundo tem uma casa, e nossa casa a gente paga conta, tem recebíveis, custos, e tem aquele momento assim, cara, eu vou investir nisso, é um risco, mas eu vou. Né? Então, é um pouco sobre essa dinâmica que ela é importante, mas você tem uma conversa, você tem uma colaboração, você tem uma troca com outras pessoas, você tem a sua rede de apoio, você pergunta, e você toma risco. As pessoas estão com muito medo de tomar risco. E aqueles que têm mais coragem em assumir alguns riscos, muitas vezes, quando aquilo não dá certo, é tido como louco e praticamente eliminado. Mandado embora. Sim, né? sim. E eu acho que a vida é assim, como você tem coragem. Nossa, como você tem coragem. Quantas vezes eu vi um exemplo, nossa, mas você vai levar vendo, isso? Ele foi fazer pensar diferente, Exatamente. ele foi, olha lá. Mas, nossa, mas você vai levar... Quantas vezes eu vi isso? Nossa, mas você vai levar isso pra cima? Mas você tem coragem? Eu falei, não é questão de coragem. Tá aqui. Você pode escolher ver ou não ver. Agora, é minha responsabilidade te contar, né? Como responsável, gestor daquele produto. Ah, mas nossa, ninguém quer ser a pessoa que vai ouvir sobre isso. Eu participei de discussões assim, quando eu tive que descontinuar uma linha de produto numa empresa. Nossa, então você vai ser conhecida como uma pessoa que descontinuou, porque não deu certo. Eu falei, na verdade, eu acho que eu deveria ser a pessoa que mostrou que, do jeito que colocaram esse produto no mercado, não é competitivo, logo, a melhor tomada de decisão é saber sair também. E não insistir mais 2, 3 anos gastando um dinheiro no qual eu não consigo ser competitivo perante os meus concorrentes, porque o mercado mudou. Então, acho que... E aí, eu tive muito desse questionamento. Nossa, você vai ser a pessoa que está levando a mensagem do apocalipse. Eu falei, bom, acho que eu entendi que esse é meu papel na vida, porque eu não tenho problema em levar isso. Para mim, o problema é muito mais viver na sombra disso. Mas, de novo, é um pensamento crítico, é um pensamento de coragem que requer você sair de uma zona de conforto.
Vocês já fizeram aula, porque a gente provavelmente só teve isso na faculdade, mas de filosofia? Sim. E eu não sei se isso foi o mesmo com vocês, mas eu acho que de toda a minha história de vida, foi a aula que mais me enervava. Porque eram provocações mentais, né? Porque matemática é matemática, você pode não entender, ficar bravo que você não entendeu, que você não consegue fazer o cálculo, o que for. Mas a filosofia, ela traz ela provoca que você pense e muitas vezes discorde de você mesmo em algumas reflexões, assim. E que aí, eu lembro de aulas assim onde tinha quebra-paus, né? Tá bom, você vai numa tribo, num canto do mundo, não sei o que, onde matam uma criança quando ela nasce com algum problema. Você é menina, mas porque eles têm certeza absoluta que se eles não fizerem isso, eles não têm comida no que vem, porque não vai fazer sol, não sei o que lá. Claro que todo mundo é contra, é óbvio que todo mundo é contra. Sim, mas para eles, se eles não fizerem isso, uma criança... E aí entra aquela coisa filosófica, bom, enfim, não tem certo e errado, é uma absurdo. Quer dizer, tá, você pode falar que não pode matar a criança, tá certo. Mas de novo, é uma discussão muito difícil. Mas eu acho que a provocação da filosofia, se ela fosse trazida até em outros momentos mais cedo na nossa vida, seria tão benéfico, como aula mesmo. A gente foi ter esse contato lá na faculdade com uma cabeça muito pronta. Talvez se a gente tivesse mais constância disso. Eu fico feliz de ver nomes como Mário Sérgio Cortella, como Pondé, como o Karnal, e muito mais agora, com Lucilena Galvão, com a Nova Acrópole, explodindo. Aliás, se não conheça, por favor, ela não é midiática, ela é incrível, Lucilena Galvão, Nova Acrópole, filosofia no roots do que é bom mesmo, não é só o show da história. Trazendo essas provocações para que a gente tenha esse olhar crítico, para que a gente tenha embasamento dos pensamentos que nos levam a um conhecimento mais amplo e de um olhar muito mais saudável, né? E muito mais crítico, obviamente, com a sociedade. Então, eu vou dar uma plaquinha 10 para mim mesma agora. Muito bem. Para você que não conhece, a plaquinha que a gente vem falando sempre. Para quem está no YouTube, está vendo o YouTube, F3 pontinhos, My Brain. Muito bem. Falei. Se vocês quiserem falar, agora eu estou aqui pensando na Lucilena Galvão. Fui longe. Eu acho que... Eu acho que é isso, mas acho que assim, quem eles são? Pensadores, né? Acho que essa palavra, ela tem que ser muito, muito forte na educação, na escola, na possibilidade de discussão em grupo, em trocas, e você conseguir ouvir é muito difícil. Acho que essa é uma grande discussão da filosofia. Você está aberto a ouvir histórias e não necessariamente você está julgando o que é certo para a Marina, o que é errado para a Luciana, é certo para a Natália, mas você está olhando e conversa sobre pontos de vista, sobre histórias, sobre formas. Eu lembro, eu tive filosofia no colegial. Você teve? Tive. Eu só falando de faculdade. Eu tive filosofia no colegial. Eu tive filosofia antigamente ensino médio, nem sei como chama hoje mais. ensino médio, antigamente colegial. Colegial? Eu tive na 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Para. Eu não sabia disso, eu só falando de colegial. Pera um pouquinho, eu estudei, eu sou mais velha que vocês, pessoas. Onde você estudou? No Dom Aguirre e no Objetivo, depois em Sorocaba. E você? Eu estudei o colegial no Ítaca, Colégio Ítaca, aqui em São Paulo. Então aqui, pessoal do Porto Seguro, aqui de São Paulo, triste com vocês. Não tive filosofia, tá? Estou bem chateada. Okay. Mas pra mim tudo começou com as minhas aulas de história, sobre um pouco do universo, acho que da mitologia. Sim, tudo começou para mim esse meu despertar das provocações, história do Egito, depois Grécia, e aí me apaixonei pela Grécia quando eu tive aula de história sobre a Grécia, e depois nas discussões de filosofia, muito, porque eu acho que essa forma, eu nunca fui uma pessoa de exatas, mesmo assim eu gosto de racionalizar as informações, vocês sabem muito bem. Você que eu sou de Excel. Eu entendo de Excel, eu sou do negócio, mas eu nunca fui uma pessoa de exatas, né? Eu sou de humanas. Mas na matemática existe o lado humano também, né? Mas, de novo, é balizador, eu acho que esse é o grande diferencial. E o pensamento crítico, ele é extremamente provocativo e nem todo mundo está preparado. Porque vem a sua opinião pessoal. Né, acho que a filosofia ensina a gente a não ter opinião pessoal. Uhum. É uma troca, é argumentação, são olhares que a gente precisa, como sociedade, discutir, entender e viver e respeitar. Acho que essa é a grande, para mim, o grande olhar assim, gostoso, né, das discussões. É papo de filosófico. Quantas vezes a gente não coloca esse clichê? Isso é muito filosófico. Mas é por quê? Porque você está indo sem rumo. Você não tem um caminho, você nem tem algo aonde chegar. Você não tem um começo, meio e fim. A filosofia não te traz começo, meio e fim.
E aí a matemática precisa de um começo, né? É igual a soma de com um fim, né? Um resultante. A filosofia não tem resultante. Então, para mim, conecta muito com isso, né? Do diferencial, de você olhar quem é o seu diferencial competitivo, inclusive como marca pessoal. Não, eu acho que vocês colocaram um ponto, né? Que quando você exercita o questionar, você está exercitando a conversa. E exercitar a conversa é exercitar você ouvir o outro. E olha a sociedade que a gente vive hoje, que é a sociedade dos extremistas. É a sociedade que ninguém ouve, ninguém consegue ouvir sequer uma opinião diferente da sua, né? Então, assim, eu acho que voltar a uma ideia de reflexões, de provocações, é você voltar a ter espaços onde se converse, onde você tenha a liberdade de falar o seu ponto de vista e o respeito de escutar o ponto de vista de outro, sem se matar. Né? Porque você parar de dizer e parar de ouvir é a base de todos os extremismos que a gente vive hoje. Né? Então, como sociedade, a gente caminha para um lado de tantos extremos, de tantas polarizações, porque perdeu-se muito a ideia de se sentar, se ouvir e se trocar pensamentos, né? Se trocar reflexões, se parar para ouvir o outro. Então, acho que a gente perde muito como sociedade, como cultura, como tudo, quando a gente extingue isso do nosso dia a dia, né? E quando a gente leva os balizadores para um outro lado, né? Que é o lado da alta performance, que é o lado do desempenho, que é o lado apenas numérico. Então, assim, quando a gente traz isso agora, saindo de uma outra discussão e vindo um pouco para trabalho, né? Quantas vezes eu vejo, né, e trabalho com isso, com marcas que contratam influenciadores para fazer ações, né, de publicidade. E aí, muitas vezes as marcas, elas estão contratando um influenciador numa ideia de brand, de imagem de marca, de awareness, de se construir um posicionamento, mas querem balizar aquilo como resultado de vendas, com outras métricas, porque vendas, resultados conseguem ser mensuráveis com números. Agora, como é que você mede a influência no sentido, assim, de saber que você não comprou o produto hoje, mas você guardou ele na sua memória e talvez daqui um mês você compre? Quem que garante que aquela campanha, de fato, não converteu? Né? Porque se a gente começa a ter o olhar só numérico, só matemático, só linear, de curto prazo, você elimina, por exemplo, o branding da jogada. Olha que coisa louca. Você elimina todo um estudo, toda uma disciplina que é o tempo que se leva para construir uma marca na sua memória, né? E que não é matemático, que é totalmente linkado ao seu emocional, a conexão que você faz, a atrelar-se de conexões. Então, assim, é mais, assim, eu acho que trazer outros balizadores é muito legal, se tratando de empresa, enfim, comunicação, publicidade, o nosso universo, e se tratando de sociedade, então, que as escolas voltem a ter espaços de filosofia, voltem a ter espaços onde as pessoas falam e se ouvem. Porque Jesus, a gente perde muito como caminho de humanidade desse jeito. Hoje a gente está tão filosófica, não querendo... Não, mas é engraçado, porque normalmente a gente fala uma na outra, na sequência da outra, e tem horas que eu preciso parar para pensar mesmo. A falta que eu sinto de conversas, é que depois que vocês entraram na minha vida, né, e isso tem sido uma frequência maior, mais constante, sempre nas nossas conversas. Mas chegou um ponto que um dia eu botei no meu Instagram, você lembra disso? Lembro. Eu falei, pelo amor de Deus, preciso ter conversas inteligentes, pessoas legais, e vamos lá. E aí começou a chover, vou botar assim, 6 pessoas muito queridas, vamos tomar um café agora.
E no dia seguinte eu fui tomar café com não sei quem, porque eu falei, gente, eu tô cansada disso aqui, dessa conversa de rede, de postei, curti, não sei o que lá, porque isso não é uma relação, a gente precisa ter troca. E, eu quero falar de coisas que eu amo de paixão, por favor, troca informação comigo. Então eu fui falar com um amigo meu, especificamente, porque ele é jornalista de ciências, para falar de corrida espacial, de exploração espacial, de astronomia. Eu quero falar sobre isso e eu tenho um amigo para falar sobre isso. Sabe assim, essas trocas precisam acontecer e eu não sei se a gente está dando o valor suficiente para esses momentos. Porque quando a gente senta para conversar, quantas vezes cata-se o celular e começa a olhar? E deu uma pausa na conversa, mesmo entre casais, vai lá e olha o tal do celular, né? E a gente está perdendo essas oportunidades. Eu acho isso uma pena. E essas trocas são muito ricas. E quanto mais diferentes formos de vivências, melhor. E a gente não precisa ficar trabalhando as diferenças que nos incomodam, mas as diferenças que nos unem. Sim, perfeito. Eu acho que é perfeito. Eu acho que as diferenças que nos unem como time, acho que uma das coisas que eu mais aprendi na hora que você vai montar um time é ter um time diverso. E o diverso mental, né? Não só, eu acho que esse é um ponto que ainda me incomoda muito no mundo corporativo, em que se fala sobre diversidade e inclusão, mas ninguém fala sobre diversidade mental e inclusão mental. Todo mundo só fala física. Sim, de alguma muito interessante forma. isso. E isso já é uma bandeira que eu levanto, carrego comigo há muitos anos sobre a diversidade intelectual, uma diversidade de história, de vida das pessoas, que ela é tão importante quanto a diversidade e inclusão física. E muitas vezes, quando eu tinha uma oportunidade de entrevistar um candidato para alguma vaga, a última coisa que eu queria saber é o que estava no currículo dele. Né? Eu queria saber sobre a história de vida dele. Eu queria saber sobre momentos em que ele viveu uma pressão, não de perguntinhas clichê do trabalho, né? Mas em que ele viveu situações que deixaram ele no extremo dele. Porque o que a gente mais vive é no nosso extremo. A gente se prepara para essas conversas, 5 qualidades, 5 defeitos, como você vive nisso, né? A fórmula, de novo, volta para o Excel e tudo mais. Mas eu queria sempre essa conversa, né? Acho que essa conversa ela é a profundidade que você precisa para entender a diversidade do seu time. E essa diversidade ela é importante porque, obviamente, é muito mais fácil para você lidar com as pessoas que são mais parecidas com você. É muito mais natural. Então, eu falo que eu sempre eu dedicava muito mais tempo àquelas pessoas que eram mais diversas intelectualmente a mim. Porque era a pessoa no meu time que eu precisava reforçar. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Porque o que eu falava A, a pessoa entendia B. E ela não era obrigada a entender o que eu estava falando. Mas eu precisava falar, na verdade, como ela entendia. Então, essa leitura, esse conhecimento que a gente fala muito sobre a mensagem, para quem você está falando, de adaptação da mensagem, ela também passa por essa profundidade e essa dificuldade que a gente tem porque dá trabalho. Sim. Então, acho que um ponto que você está falando, é porque as pessoas se acomodaram com a tecnologia. Dá muito mais trabalho. Ligar. Eu sou do time que, se alguém toca o telefone e alguém me liga, já me incomoda. Cara, olha a que ponto chegamos. Não, me manda uma mensagem, não me liga. É muito louco isso. Eu já me sinto invadida. Olha só, eu me sinto invadida quando alguém me liga. E eu falo assim, meu Deus do céu, por que eu tô me sentindo assim, invadida? Mas eu tenho a sensação de que tô sendo invadida. Quase a minha privacidade invadida numa ligação. Mas, ao mesmo tempo, eu estou vivendo hoje a crise do burnout de WhatsApp. Eu estou num burnout de WhatsApp. Porque o WhatsApp deixou de ser só mensagem instantânea para ser 75 grupos de trabalho. Sim, as pessoas resolvem as coisas tudo é no WhatsApp, né? Você vende no WhatsApp, você compra no WhatsApp, você fala com todo mundo no seu trabalho no WhatsApp. E a sua mãe também te manda uma mensagem perguntando se você quer cebola. no que coitada, é normalmente uma das últimas que você vê. E aquilo tudo, né? E olha, isso realmente me deu uma síndrome do burnout do WhatsApp. Hoje, no meu trabalho... Tem isso no mercado? Você lançou lancei, agora? acabei de lançar. Não, lancei. Burnout do WhatsApp, isso é maravilhoso. Síndrome. Eu não sabia, eu falei, pra mim é o que eu sinto. Eu tenho um burnout. E aí, no meu trabalho atual, graças a Deus, olha isso, a que ponto chegamos. Não se usa o WhatsApp para comunicação interna. Usamos o Teams. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo, de novo. Usamos cartas. Porque eu falei, não, a gente tá usando o recurso certo. Praticamente pra você. Eu vou estar feliz, porque o WhatsApp voltou a ser o meu WhatsApp. Porque ele é pessoal. Isso é verdade, né?
E eu consigo separar, eu não preciso ficar no dia seguinte, eu tenho um toque lá pra ver quantas mensagens lidas, o número aumentando só me dá... Eu também. Eu tenho lá o Teams, que toda a minha conversa profissional, ela praticamente se resume ao Teams. Alguém tá falando comigo no WhatsApp da empresa, eu falo, você pode, por favor, me mandar mensagem no Teams? Eu volto essa pessoa pra lá. Porque eu consegui organizar melhor, e aí eu tô um pouco menos odiando o WhatsApp, mas sigo detestando. Nossa, a que ponto chegamos? Mas porque ele se tornou, na pandemia, a via de acesso. Então, a mulher da loja que te manda o WhatsApp com 20 opções de compra, pessoas que nunca pegam o seu WhatsApp, vira lista. Cara, tem uns 3 entrevistados que, sei lá, não sei que... há 5 anos me mandam mensagem pra falar, tipo, de artigos que eles estão escrevendo sobre coisas. Eu não quero mais receber. Não, e eu falei assim, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O WhatsApp, eu tô quase com a hashtag WhatsApp não, sabe? Nossa, mas eu topo essa assim, hashtag. Então, eu acho que é um pouco disso. Eu preciso de momentos de conexão humana. Eu quero encontrar com as pessoas. Mas, gente, é raro. eu acho que isso é o reflexo, assim, muito do pós-pandemia. Vocês não veem como a gente tá louco por experiências ao ar livre, shows e vida e conexão de novo, né? Mas eu comentei, né, num dos episódios anteriores que a gente falou sobre propósito, que eu me peguei repensando meus propósitos e tais e me senti um pouco assim, nossa, não tô mais sentindo tanto prazer nas coisas, né? E uma das coisas que eu identifiquei, que não é tanto que eu não sentia prazer no meu trabalho, mas assim, o home office, ele me deixou num estado de tanta solidão e tanto assim, e tanto, como é que eu vou dizer, preguiça até, que aquilo começou a me incomodar, sabe? Que assim, poxa, eu tenho saudade hoje da época que eu pegava o designer e falava, vamos trocar uma ideia aqui, vai ser assim, assim, assado, e ele diagramava uma coisa do meu lado, e aquilo saía, agora é tudo, você pode tal horário? E às vezes você até tá numa alta de criatividade naquele momento, só que naquele momento a outra pessoa, sei lá, não tá disponível, então você até perde. Então eu tenho saudade daquilo, e de quando você chamava isso e no meio você contava uma coisa da sua vida pessoal, e a pessoa... Então a gente perdeu o componente humano do trabalho, um pouco, eu acredito, sabe? Porque acabou que toda a convivência que a gente tem com as pessoas que trabalham da gente hoje é estritamente sobre trabalho. Não tem mais aquele momento em que você, né, quando você só tá na sua casa, você não tem aquele momento legal que você ia tomar um café e contava do seu final de semana, tudo que você tinha feito, que você tinha bebido, que você tava de ressaca com aquela cara horrorosa da segunda-feira, e a pessoa contava de quem pegou na balada, gente, isso é essencial pra gente continuar vivendo. Sem dúvida. Sabe? Somos animais sociais. Somos animais sociais. Então, assim, aquela realidade da gente ficar em casa, então eu comecei a entender que não era só uma questão do que eu faço. O que eu faço, eu gosto do que eu faço, só que o como estava sendo muito complexo, porque eu não aguentava mais olhar para as mesmas paredes do meu escritório, ou para a tela do computador, ou para as pessoas na cara do computador, ou assim. se ver na tela. Ou se ver a minha cara. Não aguento mais me ver. Eu já expliquei, tem um botãozinho lá que Exato, apaga. Olha, comecei a fazer isso agora. Eu vou botar para vocês a nota 10, porque a nossa plaquinha é super importante, vocês super merecem. E é interessante que a gente está falando da tecnologia, da distância e tudo mais, e as empresas, às vezes, para baratear e facilitar e não ter que locar, até no trabalho motivacional, ou quando vai fazer workshop, ou quando vai trazer algum palestrante, acaba preferindo o online do que o presencial, mas nada paga o presencial é imbatível. Nós da F My Brain adoramos um presencial, apesar de estarmos no online também, estamos disponíveis aqui para as duas versões, mas é impagável o nosso presencial, é uma coisa que tem uma troca que não tem como pagar. Só vamos fazer um paralelo, quando começaram a falar do metaverso, né, e da onde a gente ia, que aliás o metaverso deu uma flopada, né, vamos combinar. Nossa, para mim ótimo, podia nem ter surgido, já flopou, menos trabalho e menos estresse. E aí a galera começou, não, porque a gente vai poder fazer isso aqui, não, porque a gente vai poder transar pelo metaverso. Eu pensei, Jesus do céu! Se até transar, ninguém tá querendo se encontrar pra transar, perdeu a ideia de se viver. Gente, acabou o mundo. São coisas que a gente nem precisava saber que existiam. Eu fiquei né? pensando qual é a vantagem disso no metaverso. Zero. Falei, Senhor, de duas uma, ou enlouqueceu a galera
galera tá transando mal, porque eu Sabe o que eu pensei agora? Eu imaginei a pessoa assim, tipo, o cara com uma mulher, e aí, enfim, ele coloca uma máscara nela e vem com a cara da Angelina Jolie, assim, você só faz uma projeção facial na pessoa. Que daqui a pouco vai ter dessas coisas. Mas isso já tem. Você vai transar de VR, né? Você tipo, tá com a cabeça em outro lugar. Você tem o físico e o virtual também. Como é o nome daquela série que... Oh, meu Deus, que foi lançada faz, acho que 2016, que deu um tilt na mente de todo mundo, que falava sobre como a tecnologia vai impactar. É uma série do Netflix. XP4. Vou precisar lembrar, mas tem um episódio que é exatamente isso. Aliás, eu tô com Alzheimer, né? A gente já discutiu isso. Eu vou lembrar, gente. Não, que é aquela série que o primeiro episódio é um primeiro-ministro que sequestram e obrigam ele a fazer um monte de coisa. E aí todo mundo tá... Se o vídeo chegasse a não sei quantos milhões... Como é que é o nome dessa série? Vocês sabem? Black Mirror. Obrigada! Black Mirror. Olha, não apenas tem um estúdio maravilhoso, trabalho como são o quê? O meu segundo cérebro aqui nesse... Obrigada, meninos! Black Mirror tem um episódio que é exatamente isso, que quando eu assisti eu falei, Jesus, se a gente chegar nesse sentido, espero não estar aqui. Que é, nós dois estamos se relacionando, eu tô vendo outra coisa Você tá com o George Clooney. Exatamente, e o Rafa sabe? tá com a Angelina. Tá Ô, tudo certo. Rafa. Ô, Rafa. Eu quero ver, você que tá nos ouvindo ou nos assistindo, por favor, mande pra gente. Você sabia que era Black Mirror? Você gritou com a Natália, Black Mirror! Black Mirror, sua sunga! Você falou isso, porra! Não, você não fala assim com a Natália, que a gente Sou eu não acha falando legal. aqui, Gente, aliás, a gente pode falar transar no nosso podcast? Pode. O nosso nome é Fuck É verdade, My eu Brain. esqueci disso. Se o nome é funk, eu posso falar até em inglês. Tá tudo certo, tá tudo certo. Gente, é o seguinte, eu tenho más notícias. Não gosto dessa hora. O tempo foi-se. Na verdade, não acabou nada, porque a gente podia fazer de 2 horas, mas a gente tenta aqui dar uma margem pra gente. Temos que gastar para próximos episódios. Para próximos episódios, mas foi muito rico. Caramba, como foi muito rico. E é engraçado porque a gente, né, a cada episódio que a gente faz, tem uma baita energia aqui, tá, não sei o quê. E nesse episódio, especificamente, a gente tava assim... Reflexivos. filosofando. Mas fisicamente, assim, uma olhando pra outra, a gente tava numa pegada que, assim, nossa, é Numa muito vibe. diferente. Numa vibe muito diferente. Pô, muito gostoso, É porque obrigada. a gente não tem respostas prontas dessa vez, né? A gente sempre tenta, nas nossas conversas, trazer algumas soluções mais palpáveis, né? Pra gente não se ater só à teoria. Mas, nossa, como esse podcast é difícil de sair do refletir, né? Porque é isso, são provocações. Então, se as pessoas aqui se sentiram provocadas, pensaram e me xingaram porque eu não lembrei do Black Mirror, Pra isso que a gente tá aqui. Exato, a gente tá aí pra effing isso. your brain. E é isso que eu tenho a dizer, né, Lu? Perfeito, muito bom. Reflexões finais, acho que é isso. A gente está trazendo um pedido à sociedade. Sim. Né, vamos lá, essa é a minha frase preferida, né? Ser intencional onde as pessoas deixaram de ser. Então, vamos parar de falar de Excel e vamos falar mais de Sócrates. Aê! Palmas. E nota 10 novamente. E eu quero anunciar que estamos dando um curso de filosofia. Mas eu vou dizer que Lúcia Helena Galvão seria, não, talvez seja, futuro, vamos colocar assim, incrível pra gente trazer aqui. Nossa Senhora. Incrível. E a gente vai Imagine começar o bug a trazer da nossa convidados. mente se ela vier aqui, Faz isso coitada. constantemente. Eu amo a Lúcia Helena. E vamos começar a trazer entrevistados logo mais. Daqui a pouco o F My Brain terá outros seres aqui, F in Your Brain também. Então isso é muito gostoso, porque a gente vai ampliando a nossa conversa com mais cérebros que são explosivos. Olha, eu quero deixar um convite para você que nos ouve. E para você que nos ouve, também nos assista. Assista os episódios anteriores. Alguns estão só em áudio no Spotify, outros estão em áudio no Spotify e também em vídeo no nosso YouTube. A gente já tem muita conversa legal publicada, dando aí um boom na sua mente. Repito, conte um pouquinho do que você tem achado, e para contar seria legal fazer pelo Instagram. Anote nosso Instagram, @fmy.brain, @fmy.brain, e para nos achar no YouTube, F3.mybrain. Siga com a gente, você vai gostar bastante do conteúdo, troque informações, a gente está aqui adorando esse contato. Uma ótima semana para vocês e até semana que vem. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Fuck My Brain. Fuck My Brain.